Boa noite, igreja. Graça e paz. O Jean já adiantou aqui, né? Mas eu gostaria de reforçar para aqueles que chegaram depois. Nosso pastor, ele ainda está de férias, né? Está gozando aí de um tempo de descanso. E ele nos deixou aí incumbidos de estar trazendo aí a exposição da palavra nesses dias que ele não está, né? E para nós é um privilégio, irmãos, poder contribuir, né? Para poder ajudar o avanço da nossa igreja. Não só na exposição da palavra, como eu, o Jean e o André estamos fazendo nesses últimos domingos, mas também em todos os outros ministérios, na qual nós vemos que, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, e a nossa igreja tem crescido aí na liderança, né, e maturidade. Todos têm feito um trabalho excepcional aí na ausência do nosso pastor, e é claro que, como o Jean pontuou, a partir do domingo que vem, né, nosso pastor já estará presente de novo, e a gente já vai começar então as nossas atividades aí do ano de 2019. Meus irmãos, nesta noite, eu espero mesmo de coração que Deus possa falar ao seu coração, assim como eu também fui impactado quando eu estava montando essa pregação, montando este sermão, né? Porque é só através do Espírito Santo que nós podemos compreender e explicar também a palavra de Deus. Já por aqui eu já peço que os irmãos perdoem meu nervosismo, né? É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Mas Deus é gracioso, irmãos, e espero que de coração o Espírito Santo possa realmente falar ao seu coração através da nossa reflexão que nós vamos fazer aqui nessa noite. Vamos então, irmãos, abrir a palavra de Deus. O nosso texto base aqui hoje, nessa noite, é o livro dos Números, Números capítulo 21. E nós iremos ler do verso 4 até o verso 9. Números 21, verso 4 até o verso 9. Todos acharam? Antes de lermos, irmãos, só lembrando que o tema que nós vamos tratar hoje, já está aqui no slide, né? É a salvação pela graça mediante a fé somente. E talvez nós podemos pensar, né, Rafael, mas salvação pela graça, a gente já sabe disso, né? A gente já bate nessa tecla e tal, mas irmãos, a gente às vezes somos tendentes a nos esquecer disso. Nos esquecermos de onde está realmente alicerçada a nossa salvação, né? E nós precisamos sempre estar renovando o assunto, falando e explorando a palavra de Deus quanto a isso. Vamos ler então, irmãos, Números 21, de 4 a 9. Está escrito assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai santo, Pai querido e Pai amado, a Tua palavra foi lida nesta noite, ó Deus. E nós cremos que quando a Tua palavra ela é aberta e ela é lida, é o Senhor, Deus, falando aos nossos corações, Pai. Deus, que o Senhor possa nos usar nesta noite como instrumentos, ó Pai, para a explicação, exposição da Tua palavra. Que Teu Espírito também haja nos corações e na mente dos nossos irmãos para o entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E que através do Teu Espírito Santo, somente o Teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado através da exposição da Tua palavra, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos, né, na exposição do texto aqui propriamente dita, eu quero mostrar para os irmãos que nós temos aqui alguns objetivos a serem alcançados nessa noite com a nossa reflexão que nós vamos fazer aqui, tá? O primeiro deles
é compreendermos a situação histórica do nosso texto base. Nós lemos um texto referente ao Antigo Testamento, no livro dos Números, e o povo de Israel está passando por uma determinada situação. Então nós vamos entender como que o povo chegou até aqui, de forma resumida, é claro, né? Mas nós vamos entender então a situação histórica aqui do nosso texto. O segundo objetivo nosso, irmãos, é conhecermos um dos maiores tipos de Jesus de todo o Antigo Testamento. Em conjunto com isso, o nosso terceiro objetivo é percebermos que Cristo se manifestou como remédio para curar os israelitas no deserto. E aqui talvez já surja aí uma pulga atrás da orelha, né? Dizendo, peraí, Rafael, a gente leu o Antigo Testamento, você está falando que Jesus estava com os israelitas no deserto, né? Pois é, a gente vai explorar isso ao longo da reflexão aqui que vamos fazer. E por último, nosso quarto objetivo é aprendermos que Jesus crucificado é o meio de salvação de Deus para todos aqueles que foram infectados mortalmente pelo veneno do pecado no deserto desse mundo caído. Esse é basicamente o caminho, então, meus irmãos, que nós vamos fazer nessa noite, através aqui da reflexão da palavra de Deus, tá? Irmãos, a origem do povo de Israel, ela é bastante conhecida no meio da igreja. Ou pelo menos ela deveria ser, né? A história do Pentateuco em si. Na minha classe de EBD, nós já estamos estudando o panorama do Antigo Testamento. E com a graça de Deus, Deus tem nos dado a graça de estarmos caminhando, né? Já estamos estudando o livro de Juízes. E nós já temos um bom conhecimento até da origem, da trajetória do povo de Israel até aqui. Mas, como eu disse para os irmãos, fazendo um pequeno resumo aqui, irmãos, depois da história dos patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, que está registrado lá no livro de Gênesis, a família de Jacó, ela se muda para o Egito devido à chegada de um período de 7 anos de fome que viria sobre a terra, né? Aqui José já é governador do Egito, e com a boa administração que José estava fazendo, o Egito possuía muito alimento naquela época, né? E aí, então, José convida sua família para vir até o Egito, morar com ele, para que eles não morressem de fome. Tá? E a família de José, nesse período, irmãos, eles possuíam 70 pessoas no total, que foram então morar com ele no Egito. 400 anos se passaram, irmãos. 400 anos depois, aquelas 70 pessoas, elas se tornam uma grande multidão, na casa de milhões de israelitas. Tá? José já havia morrido, e esse novo faraó agora, com medo de que os israelitas dominassem os egípcios, decide então escravizar o povo de Deus. Decide colocar os israelitas como escravo dentro do Egito. Mas, irmãos, Deus, em sua graça e em sua misericórdia, Deus levanta um libertador para o povo. E é aqui que entra em cena o grande Moisés, né? Muito conhecido nosso, aquele que também é um dos maiores líderes que a nação de Israel já teve. Moisés, ele aceita o desafio, né? É claro que ele relutou no começo, mas ele aceita. E depois, irmãos, de várias tentativas frustradas de convencer Faraó a libertar o povo do Egito, nós conhecemos a história, sabemos do registro das 10 pragas, né? E que na última praga, finalmente, então, Faraó liberta o povo, né? E aí o povo, então, agora sai do Egito como liberto e vão caminhar no deserto, rumo, então, à terra prometida, rumo à terra que Deus havia prometido a eles. Agora, irmãos, o povo livre, então, das mãos dos egípcios, eles caminham pelo deserto, rumo à terra prometida, que é a terra de Canaã, terra que Deus já havia prometido aos patriarcas que daria à nação de Israel. E, meus irmãos, nesse período aqui, muitos e muitos milagres acontecem na história do povo, tá? Nós vemos Deus abrindo o mar vermelho para que eles pudessem passar. Deus fez com que saísse água da rocha para que eles pudessem beber. Deus transformou, irmãos, água que era amarga em água doce, por causa da sede do povo, quando o povo clamou a Deus. Deus enviou o pão do céu para estar alimentando a nação. Deus enviou carne de codorna para alimentar o povo do deserto. As suas roupas, e os seus calçados cresciam conforme o povo caminhava. Ou seja, nesse período, irmãos, de libertação, foi um processo de muitas bênçãos e muitos milagres que Deus estava operando no meio do povo. Até que então, irmãos, o povo finalmente chega aos pés do Monte Sinai. E é exatamente nos pés do Monte Sinai que a nação de Israel começa a receber as leis. As leis que nós conhecemos como os 10 mandamentos, mas também a derivação dessas leis que compõem desde Êxodo 20 e todo o livro de Levítico, o livro completo aqui de Levítico, tá? Agora, então, o povo, depois de receber as leis, eles se levantam para caminhar novamente pelo deserto. E, meus irmãos, essa caminhada vai durar 39 anos, tá? Os seus acontecimentos, os seus fracassos, os sucessos, tudo isso, irmão, dessa caminhada é descrito aqui no livro dos Números, na qual nós lemos esse trecho aqui hoje, tá? No texto que nós acabamos de ler, nós temos o registro, irmãos, dos últimos meses da jornada do povo no deserto.
Veja que depois, então, de 38 anos de peregrinação e a morte de uma geração já de israelitas, eles começaram o último trechinho, então, da viagem deles rumo a Canaã. Tá? E é exatamente, irmãos, nesse último trechinho da viagem deles para Canaã que o texto que nós lemos está situado. Essa é a situação histórica aqui do povo de Deus. Agora, esse trechinho que nós acabamos de ler, irmãos, relata para nós uma das várias e várias vezes que o povo de Israel se levantou ou murmurou contra Deus e contra Moisés. Como nós lemos aí no verso 4 e 5, né? Veja aí, ó. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Veja a expressão aqui, irmãos. Para os irmãos que conhecem um pouco da história do povo de Israel, irmãos, ficar impaciente é algo muito comum para os israelitas quando eles estavam circulando pelo deserto. Eles já estavam cansados desse trânsito no deserto, indo de lá para cá, e especialmente eles já estavam cansados do maná. A expressão que nós vimos aqui, usada no versículo 5, né? Nossa alma tem fastio deste pão vil. Irmãos, é o mesmo que dizer o seguinte: olha, nós detestamos este maná horrível. A gente está cansado desse pão doce aí, a gente não quer mais comer isso. Agora, irmãos, veja se isso não é uma atitude mal agradecida do povo para com Deus. Porque Deus estava cuidando desse povo no deserto, como eu já mostrei aqui para os irmãos. Deus havia feito vários milagres para o povo de Israel, e o povo age com uma atitude mal agradecida diante de Deus. E aí, irmãos, por eles terem rejeitado então o cuidado de Deus, Deus pega e lança um castigo sobre eles. Está aí no verso 6, veja. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Irmãos, veja o seguinte, aqui, serpentes abrasadoras, no texto original, ele se refere a algumas espécies de serpentes que possuem a cor marrom metálica, sabe, meio brilhante. Os irmãos podem ver aqui no slide, algumas espécies de serpentes têm realmente essa tonalidade metálica, marrom, e é exatamente no texto hebraico que ele quer dizer. Mas também, na palavra abrasadora, pode se referir à dor que a pessoa sentia quando ela era picada pelaquela cobra. Ou seja, aquelas serpentes eram venenosas, elas destilavam venenos. E assim, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu nunca fui picado por uma cobra, por uma serpente venenosa. Talvez, espero que nenhum de vocês tenha passado por essa situação. Mas quando alguém é picado por uma cobra venenosa, quando o veneno é injetado na corrente sanguínea, irmãos, rapidamente vai acontecendo uma coagulação do sangue. O sangue começa a virar uma espécie de geleia, e isso vai fazendo com que os outros órgãos não recebam mais o sangue, e aí a pessoa acaba entrando em falência múltipla dos órgãos. Pode ver aqui, irmãos, que deixa eu ver aqui, no verso 6, pode ver aqui no verso 6, ó, morreram muitos do povo de Israel. Veja então que realmente essas serpentes, elas eram venenosas, por isso o povo estava morrendo quando era picado. Agora, irmãos, diante de todo esse mal, o povo se arrepende do mal que fez. E o povo implora a Moisés para que Moisés orasse e para que livrasse o povo daquele mal que eles estavam passando. Veja aí no verso 7, olha. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. E então Moisés orou pelo povo. Irmãos, veja que o povo aqui percebe que pecaram. Eles reconhecem que eles erraram. O texto diz, né, porque temos falado contra ti, contra o Senhor e contra ti. Eles percebem que eles estão pecando contra Deus e contra Moisés. E claro, irmãos, como eu já falei, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. O povo já tinha se levantado contra Deus e contra Moisés em outras oportunidades, inclusive aqui no livro de Números mesmo. Tá? Bom, mas mesmo assim, meus irmãos, Moisés, ele atende ao povo e ele intercede para que Deus os livre daquele mal, os livre daquela situação que eles estão passando. Agora, irmãos, a resposta de Deus à oração de Moisés é um pouco inusitada, de certa forma. Por quê? Quando alguém é picado por uma cobra, o que geralmente se faz para anular o envenenamento? É receitado o antídoto, certo? Ele tem que tomar um remédio para que esse remédio corte o efeito do envenenamento. Mas veja então a solução que Deus dá. Verso 8 e o verso 9, olha só. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora,
põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, ou seja, todo mordido que olhar para a serpente, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, ou seja, sobre um poste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Essa foi a solução que Deus apontou. Então veja aqui, irmãos. Moisés pega o bronze como matéria-prima e ele faz uma réplica da serpente venenosa e coloca essa serpente em cima de uma haste, em cima de um poste. E esse, irmãos, era o remédio, esse era o antídoto para o povo, tá? Aqueles que haviam sido picados. Veja então que qualquer israelita que tivesse sido picado pela cobra, ele deveria olhar para a serpente de bronze que foi colocada numa haste e assim ele seria curado. Irmãos, que tipo de tratamento médico é esse? Sabe, às vezes nós lemos e ficamos pensando, irmãos, que tipo de tratamento, de solução que Deus propôs. Aqui, irmãos, nós estamos vendo que era preciso haver obediência da parte dos israelitas, obediência porque eles precisavam olhar para a serpente, mas não só obediência, eles precisavam ter fé, eles precisavam crer que esses simples atos de olhar para a serpente os curaria. Deus está aqui trabalhando já com os israelitas. Irmãos, essa passagem ela nos mostra aqui 4 pontos impressionantes e muito profundos a respeito de como Deus trabalha com o seu povo, porque ela vai nos demonstrar aqui a santidade de Deus, porque Deus é um Deus santo, irmãos, e Ele não tolera o pecado do povo. Veja que houve consequências aqui, mas também nos mostra, claro, a pecaminosidade humana, de como o povo é murmurador e reclama contra Deus, e vai contra Deus e contra Moisés. Mas nos mostra também a provisão salvadora de Deus, porque Deus provê um meio para aqueles que estão sendo picados pelas serpentes venenosas de serem curados do veneno. E aí, irmãos, por fim, revela então a sua graça e a sua misericórdia, em como Deus está tratando aqui do povo. Veja aqui, irmãos, o pecado do povo não foi ignorado. É importante entendermos isso aqui no texto. E aqui nós já aprendemos uma lição que é importante para nós também, irmãos, porque nós não podemos pensar que nós podemos pecar livremente contra Deus e que nós nunca seremos alcançados pelas consequências, irmãos. Nós não podemos ter isso em mente. As consequências dos nossos pecados virão sim, tá? Só que também precisamos ter em mente, irmãos, que às vezes Deus estará tratando isso como uma prova de amor. Os irmãos podem ver aqui no slide, ó, quando o autor de Hebreus escreve lá no capítulo 12, no verso 6, ele diz o seguinte, olha: pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Aquele que é filho de Deus, na qual Deus ama, Deus exerce disciplina sobre as pessoas também. Então as consequências elas virão. Mas, irmãos, acima de tudo aqui, apesar da consequência do pecado dos israelitas, houve também provisão da parte de Deus. Isso que é muito importante. O povo, como nós já vimos, eles rapidamente se arrependeram. E o que eles fazem? Eles buscaram então a ajuda de Moisés. E aí, como nós já vimos, em resposta, Deus mandou que Moisés construísse uma serpente de bronze e colocá-la no alto de um poste, né? Assim, todo aquele israelita que fosse picado, se ele olhava para aquela serpente, ele era imediatamente curado, né? Ele seria salvo. Veja, irmãos, que Deus aqui está trabalhando no coração do povo de Israel. Deus está mostrando aqui que Israel precisa aprender que o Senhor ele é soberano. Que o Senhor ele é soberano. Veja aqui que Deus usa a serpente para puni-los. Mas Deus a usa também para curar, em conjunto com a obediência e com a fé dos israelitas. É isso que Deus está fazendo aqui. Agora, irmãos, percebam que os pais da igreja, quando vocês ouvirem o termo pais da igreja, nós queremos dizer aqueles primeiros líderes cristãos, do primeiro, do segundo século, que continuaram ali o trabalho depois dos apóstolos. E esses pais da igreja, eles mantinham a ideia, irmãos, de que essa haste, esse poste que Moisés fez, ele foi feito em forma de uma cruz. Veja aqui que Justino Mártir, que era um dos pais da igreja, ele fez a seguinte declaração, olha: Moisés, pela inspiração e influência de Deus, tomou o bronze e o fez na figura de uma cruz. Essa era a ideia que nós já tínhamos logo no primeiros séculos do cristianismo, irmãos. E isso aqui acaba nos levando ao próximo ponto da nossa reflexão. Porque é o seguinte, talvez você esteja se perguntando aí: Rafael, legal, entendi a história, eu vi aqui os 4 pontos, né? Deus houve consequências pelo pecado do povo, Deus os castigou, mas Deus proveu salvação também para a cura. Mas o que isso tem a ver comigo hoje? O que isso tem a ver comigo, aqui, conosco hoje, na nossa história? Irmãos,
esse incidente, essa história que nós acabamos de expor aqui, esse incidente da serpente de bronze, nos mostra de forma significativa, irmãos, como funciona a nossa salvação pela graça mediante a fé somente. Tá? Essa passagem que nós acabamos de expor, ela nos revela o plano divino para a cura de todos os povos, irmãos. O plano que Deus tinha e o plano de Deus não mudou, sempre foi o mesmo. E é claro que para nós entendermos melhor o significado teológico dessa passagem, nós precisamos fazer uso do Novo Testamento, para que nós possamos entender melhor. E aí nós vamos ver o que o próprio Jesus Cristo disse a respeito disso. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, agora lá no Novo Testamento, no Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 3. João capítulo 3, nós vamos ler, irmãos, o verso 14 e o verso 15. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 3, verso 14 e verso 15. Veja o que Jesus diz aqui, irmãos. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Meus irmãos, quando eu li esse texto em conjunto com o livro de Números, em conjunto com o texto de Números que nós lemos, irmãos, meu coração estremeceu. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Do modo que por que Moisés levantou a serpente no deserto, ou seja, da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente naquela haste lá no deserto, assim importa, ou seja, é necessário, tem que ser desse jeito, é importante que o Filho do Homem, aqui a expressão Filho do Homem se refere ao próprio Jesus, o Novo Testamento sempre aponta a pessoa do Filho do Homem para Jesus Cristo, ou seja, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, é extremamente importante que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, veja o que Jesus está fazendo aqui. Ele está fazendo uma comparação entre a serpente de bronze que foi levantada lá no deserto, com a sua crucificação que estava para acontecer. A crucificação de Cristo não havia acontecido ainda. Ele está fazendo uma comparação através desse texto. Diante dessa passagem, irmãos, nós podemos dizer que a serpente de bronze, levantada lá no Antigo Testamento, tipificou o Cristo crucificado. E como eu disse para os irmãos lá no início da mensagem, esse aqui, irmãos, é um dos maiores tipos de Cristo do Antigo Testamento. Os meus alunos aqui da classe de EBD já estão vendo outros tipos, já viram outros tipos de Cristo. O Jean, na liturgia, hoje apresentou um tipo de Cristo que era o sistema de sacrifício, né? E Jesus foi revelado, irmãos, no Antigo Testamento várias e várias vezes. E esse aqui da serpente de bronze é um dos maiores tipos de Cristo aqui. E meus irmãos, nesse contexto aqui, desse texto que nós lemos aqui no Evangelho de João, Jesus está falando com Nicodemos, e não é Augusto Nicodemos, não. Apesar do Augusto Nicodemos já estar velhinho, né? Mas não é não, irmãos. Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos aqui era um fariseu muito respeitado. Um fariseu, ele era mestre da lei, e como todo bom fariseu, irmãos, ele achava que ele poderia ser salvo guardando as minuciosidades, tanto da tradição quanto das escrituras. Ou seja, ele achava que ele poderia obter a salvação pelos méritos próprios. Ele achava que ele poderia ser justificado diante de Deus, guardando todas as leis. Esse era o pensamento de Nicodemos, na qual Jesus está falando aqui no contexto. O diálogo que Jesus vai ter com ele, irmãos, é exatamente sobre o novo nascimento. Tá? E aqui Jesus vai explicar a ele, irmãos, para que ele herdasse o reino de Deus, ele precisava nascer de novo. Ele precisaria nascer de novo. Uma expressão aqui, irmãos, para a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, para que o espírito dela seja regenerado, para que seja implantada a vida, para que aí sim ela creia. Veja que Jesus aqui no caso, está falando para Nicodemos que o homem não pode fazer nada. O homem não tem mérito nenhum no plano de salvação. É Deus quem age, é Deus quem faz. O homem não pode fazer nada por si mesmo. E é exatamente, irmãos, nesse contexto, explicando a salvação para Nicodemos, que Jesus traz a história à tona aqui da serpente de bronze, na qual nós estudamos nessa noite. E é claro, irmãos, que Nicodemos, como um bom fariseu, conhecedor não só da Tanakh, mas da Torá, inclusive o livro de Números faz parte da Bíblia hebraica, ele sabia do que Jesus estava falando, ele conhecia essa passagem aqui. Irmãos, aqui o mais importante, o que Jesus quer nos ensinar aqui, é que o mesmo olhar de fé que era necessário para o israelita lá no deserto, era necessário para Nicodemos e é necessário para o cristão também hoje.
O mesmo olhar de fé, irmãos. Do mesmo modo que o israelita ele precisava ter fé, e acreditando que somente olhando para aquela serpente de bronze ele seria curado do envenenamento, eu e você, irmãos, nós também precisamos com fé, somente olhar para o Cristo crucificado e reconhecer que a cura para os nossos pecados está no seu sangue que foi derramado naquela cruz. É isso que nós precisamos entender, irmãos. A serpente de bronze, veja só, ela era uma representação visual da ira de Deus contra aquele povo murmurador. A serpente representava a ira de Deus contra o povo. E o Cristo crucificado também é uma representação visual da ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça humana. É isso que representa o Cristo crucificado. A serpente levantada, irmãos, representava a punição pelo pecado dos israelitas. Assim como também Jesus Cristo crucificado representa a punição para os meus e para os seus pecados. Essa passagem ela nos ensina isso. Aqui, irmãos, sem dúvida, a fé ela foi o elemento crucial desse episódio. É o elemento mais importante desse episódio. Sabe por quê, irmãos? Qual que era a lógica de você olhar para uma serpente de bronze para você ser curado de uma picada de uma serpente verdadeira? Não tem lógica nenhuma nisso, irmãos. Não faz sentido nenhum. Só que esse é o método de Deus, irmãos. Esse é o método de Deus. Aqueles que olham com fé para a cruz e aceitam o sacrifício de Jesus, esses serão curados de toda a sua iniquidade, de todo o seu pecado e finalmente herdarão a vida eterna. Só crendo em Cristo. O Salvador crucificado, ele é o meio de salvação, ou seja, nós somos salvos pela graça. A fé, meus irmãos, a fé, ou seja, o olhar para Jesus Cristo, reconhecer aquilo que Cristo fez por nós, é um instrumento que nos faz tomar posse da bênção da salvação, ou seja, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós precisamos somente crer. É isso que as Escrituras nos ensinam. E, meus irmãos, é muito comum nós ouvirmos em outras religiões por aí, que a salvação é para pessoas boas. Que a salvação é para aqueles que estão espiritualmente sadios. Mas, irmãos, como é diferente o ensino da palavra de Deus. O remédio é para quem está doente. O antídoto é para aqueles que reconhecem que foram envenenados. Somente aqueles que reconhecem que estão vivendo uma vida de pecado, que já nascem em pecado e precisam de um Salvador, é que necessitam de cura, irmãos. A cura é só para aqueles que realmente reconhecem que são necessitados. Veja, irmãos, aqui que para aquelas pessoas picadas pela serpente venenosa, irmãos, a serpente de bronze ela foi erguida como salvação. Mas é para aquelas pessoas realmente envenenadas pelo pecado que Cristo é erguido na cruz. Cristo é erguido na cruz e a salvação é ofertada a todos aqueles que creem, para aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. Irmãos, perceba algo aqui. Um israelita que tivesse sido picado por uma das serpentes venenosas, irmãos, ele não podia fazer absolutamente nada para salvar a própria vida. Não podia. Não tinha nada que ele pudesse fazer. Era necessário ter fé que ele, olhando para a serpente de bronze, aquilo curaria. E aí, meus irmãos, da mesma maneira, eu e você, nós não podemos nos salvar por conta própria. Nós não podemos nos salvar por conta própria. Nossa única salvação é olhar para o Cristo crucificado e, mediante a fé, somente recebermos a salvação graciosa que nos é ofertada. Amém? É isso que a Escritura nos ensina, irmãos. Eu quero concluir, então, que nós vimos, então, aqui, irmãos, à luz do Novo Testamento, que Jesus ele foi anunciado na serpente de bronze que curava, lá no deserto no Antigo Testamento. E aí, irmãos, Deus demonstrou que durante toda a dura travessia do povo pelo deserto, Deus jamais deixou de sustentá-lo. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo estava com eles. Deus sempre estava sustentando o seu povo. Irmãos, não é só no episódio da serpente de bronze também. Os irmãos que já leram o texto sabem que a rocha ferida também é uma representação de Cristo. O próprio Cristo, ele diz aqui, veja no slide, né, João 7,37, onde a água saía da rocha, Jesus diz, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus Cristo sempre está fazendo referências ao texto do Antigo Testamento. E não só a água, mas lembra do maná, o pão que caía do céu? Jesus Cristo também, o maná representava também um tipo de Cristo. Veja o que Cristo diz aqui em João 6,35, olha. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Veja, irmãos, que esse Jesus, que foi anunciado no deserto, é o mesmo hoje que mata a nossa fome, é o mesmo que sacia a nossa sede, é o mesmo que cura os nossos pecados. Amém, irmãos?
Vamos então agora, para finalizarmos, eu queria aqui mostrar 4 lições que nós podemos extrair aqui do texto para a nossa vida hoje. Em primeiro lugar, irmãos, é que Deus, Ele quer nos ensinar. E por isso nós enfrentamos tantas situações que nós nem sempre, irmãos, nós entendemos. Tá? Veja, os israelitas, irmãos, eles não entendiam que a peregrinação deles pelo deserto, na verdade, era uma preparação do povo para a entrada na terra prometida. Deus os estava preparando para que eles pudessem herdar a terra. Tá? E nós hoje, irmãos, nós precisamos entender que a viagem através do deserto, ela prefigurava a nossa jornada cristã em direção a novos céus e nova terra, que também é a nossa terra prometida, que também é o nosso lar eterno. E nós precisamos ter em mente, meus irmãos, que também para nós hoje é preciso um tempo de preparação. É preciso um tempo. Por isso, da mesma forma que os israelitas passaram por situações de dificuldades, mas estavam sendo treinados, nós também, irmãos, nesse mundo vamos passar por situações delicadas, na qual Deus está nos preparando para a vida eterna. Nós estamos num processo que nós chamamos de santificação, rumo à glorificação. A salvação, ela é um pacote completo, ela é. Nós, quando cremos em Jesus Cristo, nós somos imediatamente justificados diante de Deus. E agora nós precisamos viver a nossa vida de santificação rumo à glorificação, rumo àquilo que nos aguarda no futuro. E meus irmãos, que nesse período nós não sejamos murmuradores como os israelitas foram. Que no nosso período aqui de preparação, que nós não sejamos murmuradores como os israelitas foram. Da mesma forma que Jesus estava com eles lá no deserto, suprindo as necessidades deles, irmãos, Jesus também está conosco hoje, suprindo as nossas necessidades também. Isso nós precisamos ter em mente, irmãos. Segundo lugar aqui, irmãos, segunda lição que nós podemos tirar do texto, nós precisamos também entender que o nosso sustento, ele depende inteiramente de Deus. Inteiramente de Deus. Irmãos, da mesma forma que Deus sustentou o povo durante 40 anos naquele deserto, irmãos, Ele também nos sustenta hoje. Da mesma forma. Mas nós precisamos aprender, irmãos, que nem sempre esse sustento será da forma que nós gostaríamos que fosse. Veja que o povo estava sendo sustentado pelo maná, mas não era aquilo que eles queriam algo melhor. Mas Deus os estava sustentando e eles não reconheciam isso. E muitas vezes nós também, irmãos, estamos sendo sustentados por Deus. Mas às vezes a gente deixa de dar glória a Deus, de agradecer, porque nós queremos mais. Nós queremos mais do que aquilo que Deus está fazendo por nós. Mas Deus está nos sustentando. Deus está aqui cuidando de nós. E isso nos leva, irmãos, muitas vezes, se nós não entendermos isso, a também sermos pessoas reclamonas, e somos enjoados. A gente, às vezes, queremos reclamar com Deus, e às vezes nós queremos reclamar com a nossa liderança, e isso tudo porque nós não entendemos que Deus, nosso sustento depende inteiramente de Deus. Veja, irmãos, que o maná do crente, aquilo que nos sustenta é isso daqui, irmãos, é a palavra de Deus. Esse é o maná do crente. É claro que o pão físico também nos sustenta, nós precisamos do pão físico, mas veja que o mesmo pão físico que nos sustenta também vem de Deus, através da sua graça comum. Tá? Mas, irmãos, o que realmente nos sustenta, e era o que Deus queria que o povo entendesse, é que a palavra que procede da boca de Deus é que nos sustenta. Nós precisamos estar firmes nas promessas de Deus, firmes naquilo que a Escritura nos ensina, que ela é o nosso sustento diário, irmãos. Deus está sempre cuidando de nós, e nosso sustento depende inteiramente de Deus. Em terceiro lugar, isso aqui também é muito importante, irmãos. Nós somos salvos pela graça, e é pela fé que nos apropriamos do sacrifício que Jesus realizou na cruz em nosso lugar. Irmãos, sabe por que a gente chama a salvação de dom gratuito? Porque ela é uma dádiva. Porque não há nada no ser humano que ele possa fazer para conquistá-la. Não há nada, não há méritos no ser humano para isso. Como nós acabamos de ver aqui na exposição do texto, um israelita que ele tivesse sido picado por uma das serpentes venenosas, ele não podia fazer nada para salvar a própria vida. Ele tinha que obedecer a Deus e olhar para a serpente de bronze e ter fé que a serpente o curaria. Irmãos, nós, da mesma forma, a minha e a sua cura, a nossa salvação, está naquele que satisfez a ira de Deus, naquele que foi levantado naquela cruz, derramando o seu sangue em favor de nós, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador.
É aqui que está alicerçada a nossa salvação, meus irmãos. Quando nós depositamos nossa fé em Jesus, a justiça de Cristo é aplicada em nós. E então o nosso relacionamento com o Pai, ele é restaurado, pois agora Deus não olha mais para o nosso pecado, mas Ele vê Deus, Ele vê Cristo em nós. Ele vê Jesus Cristo em nós. Essa é a aplicação da salvação em nós. E é exatamente por isso, irmãos, que nenhum de nós temos méritos para barganhar com Deus. Não tem nada que você possa oferecer para Deus para que Deus possa te dar a salvação. Isso já foi feito em Jesus Cristo naquela cruz. Nós só precisamos somente olhar para Ele e crer, e ter fé. E assim nós iremos nos apropriar dessa bênção que Deus nos deu. E em quarto e último lugar, irmãos, eu já vou encerrando aqui, né? Jesus, Ele é o tema central de toda a Bíblia. Irmãos, isso aqui é extremamente importante nós termos isso em mente, irmãos. Ele estava na criação, Ele esteve com Abraão, Jesus esteve com Moisés, Jesus esteve com Josué, Ele estava com os juízes, Ele estava com os reis, Ele estava no templo, nós podemos achá-lo nos Salmos, é tudo sobre Ele, irmãos. É tudo sobre Jesus. Jesus Cristo, Ele é o descendente da mulher prometido lá em Gênesis 3,15. Jesus, Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o sacrifício expiatório. Ele é a rocha ferida. Ele é o profeta maior. Ele é o grande libertador. Ele é o rei soberano. É tudo sobre Ele, irmãos. Quando você abrir a sua Bíblia, leia o Antigo Testamento principalmente, e tenha em mente que tudo é uma história só. A Bíblia é uma grande história, que é a história da redenção. E nela, obviamente, tem pequenas histórias, mas a grande história é a história da redenção, irmãos. E o meu desejo é que os irmãos leiam, que os irmãos estudem, e que a Bíblia leve você, irmãos, a buscar Cristo em toda a palavra do Senhor, porque é só perante Ele que nós podemos nos achegar ao Pai. João 14,6 é muito claro. Jesus Cristo, Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.